Vamos começar a batalha? Nós vamos ganhar intimidade com a prova da FGV, não é isso? É todo mundo aqui preocupado em fazer prova da FGV. E aí o que nós vamos casar? Nós vamos casar as questões da FGV com a teoria, né? Então, teoria e prática ao mesmo tempo. Não adianta uma aula só de teoria e uma outra aula de exercício, acho que não funciona. Acho que fundamental nesse caso é vocês descobrirem o que aparece mais na prova e como aparece, né? Como é que a prova é elaborada, ganhar intimidade com a prova. Então vamos começar com crase, porque não tem jeito. Toda prova da FGV tem questão de crase. Aí olha o que nós vamos casar. Nós vamos casar crase com regência, né? Olha. Se nós olharmos ao pé da letra o que é crase, crase é regência, não tem jeito de separar os dois. Por exemplo, nós vamos ter que usar o A, né? Só para você ter uma ideia, uma base. Esse Azinho da nossa língua pode ser artigo. Consegue reconhecê-lo quando ele é artigo na frase? Esse mesmo Azinho não muda de som nem nada, ele é preposição. Ele não muda de formato nem de pronúncia e ele é pronome. Quando ele é igual a ela, por exemplo, ele é pronome átono. Ó. E ainda tem um A que é igual a aquela. Aí o nome é pronome demonstrativo. Pronto, é isso aqui, ó. Então, na verdade, se nós pensarmos o que é crase, crase, na verdade, é a fusão de dois desses As. Na verdade, a língua tem quatro, né? Tem 4 As. Quais são os 4? O artigo, a preposição, o pronome átono e o pronome demonstrativo. Então, esses dois aqui se juntam, né? Perceberam? E aí, naturalmente, temos o famoso A com crase, o A craseado. E lembrar que o nome do acento não é crase. Qual é o nome do acento? É acento grave, né? Que às vezes a pessoa pensa que o nome do acento é que é crase. Na verdade, crase é um fenômeno de fusão. A mais A, naturalmente, igual ao A com acento grave. Agora, não sei, quando vocês leem frases, vamos lá, vocês percebem, por exemplo, a diferença entre preposição e artigo? Porque principalmente a crase vai ser isso, vai ser você não confundir a preposição e o artigo. E se houver apenas um deles, naturalmente não teremos o quê? Não teremos a crase. Por exemplo, quando você diz comecei, vamos lá, uma frase aqui, ó. Comecei a trabalhar. Eu acho que qualquer um de nós olha para comecei a trabalhar e espera que ninguém pense em crase, né? Não é verdade? Quer dizer, parece que nós decoramos em alguma época que trabalhar é verbo, não sabemos que é verbo. E aí não há crase antes de verbo. Por quê? Porque não existe artigo ou porque não existe preposição. E agora? Porque essas provas vão nessa linha, né? De apostar que você até sabe que não tem crase, mas você não sabe o porquê de não haver crase antes de trabalhar. Você tem aquela resposta simples, direta, né? Que não há crase antes de verbo. Mas, na verdade, qual é o nome dessa primeira palavra? É verbo. Qual é o nome da segunda? É verbo. E qual é o nome do A? É nessa linha que a FGV trabalha, que se você sabe ou não o nome desse Azinho. Qual é o nome dele? É o artigo ou é a preposição? Estão vendo? E olha, e aí fico preocupado, muito preocupado, quando você olha, pensa e diz, rapaz, deve ser um artigo. Olha, vamos repensar essas respostas, por quê? Porque se você olhar para comecei a trabalhar e achar que o A é artigo, fica parecendo estrangeiro, né? Diante da própria língua. Como é que é isso? Bora fazer um teste aqui para você entender. Por exemplo, se eu escrever a palavra parede e pedir para você colocar um artigo, qual é o artigo que você coloca? Ah, não é verdade? Então, significa que esse artigo, ele aparece ao lado de uma palavra que tenha qual classe gramatical? Que seja um substantivo. Se eu escrever a palavra mulher e pedir para vocês colocarem um artigo, qual é o artigo? Ah, tranquilo, não é? Se eu escrever a palavra trabalhar e pedir para vocês colocarem um artigo, primeiro detalhe, podemos colocar um artigo ou não podemos? Pior que podemos. Mas olha, meu amigo, pense, só não pode ser o A, né? Trabalhar pode ganhar um artigo, mas é o quê? Mas é o trabalhar, o estudar, o pensar. Ou seja, os artigos, eles são bem interessantes. Trabalhar agora, que ganhou artigo, não é mais verbo. Qual é a classe gramatical? É um
substantivo. Então, essa mágica do artigo é bem previsível e muito cobrado nas provas. Olhe bem. Mas o que eu fico preocupado é quando você olha para o A. Antes